Damos-te as boas-vindas ao nosso universo das gotas intemporais, onde a inspiração nasceu de uma simples conversa entre amigas ao telefone. Eu sou a Ângela. E eu sou a Teresa. Numa perspectiva de partilha responsável, prepara-te para uma vivência cativante, repleta de experiências autênticas, risos contagiantes, soluções fora da caixa e insights que transcenderão o tempo. Convidamos-te a embarcar nesta linda viagem, porque afinal, a harmonia da vida é o dançar das gotas intemporais. Damos as boas-vindas a mais um podcast das Gotas Intemporais. Hoje estamos aqui reunidas para mais uma conversa interessante. Olá, Ângela. Olá, minha querida. Olá, Juliana. Olá, mais uma vez. Vinda de novo, não é? A gente falou, não é? E conseguimos. Aqui estamos. Sim. Para mais uma conversa interessante. Reverberou muito em mim a conversa que tivemos no último episódio que gravamos contigo. E é muito incrível e tem sido muitas partilhas muito interessantes. Recebemos um excelente feedback. Tu abanaste. Por isso é que ela está aqui hoje outra vez, com uma outra versão muito interessante. E que tem muito a ver com a última parte do podcast que a gente falou da última vez, que foi sobre trazer do invisível para o visível. Eu vou falar por quê depois. Ai, quero saber. Que esse foi um dos temas que eu gostei muito de falar com ela. Mas quero saber. Então vamos só fazer aqui, pode haver gente que não viu o outro episódio, não é? Assim uma breve apresentação tua, não é? Já perceberam que a Juliana fala brasileiro? Sim, eu sou brasileira. Me chamo Juliana Fiuza, sou brasileira. Por formação, sou formada em Direito, mas desde 2015 eu empreendo uma jornada em busca das culturas e tradições ancestrais, me tendo como maior objeto de estudo a cultura indiana, assim, a cultura védica e a cultura que está ali na medicina chinesa, no taoísmo. E me dedico a isto, ensino, vivo uma vida de peregrinar, aprender e compartilhar aquilo que eu aprendi e transformar a vida das pessoas. Andas um bocadinho pelo mundo, não é? Não estás neste momento a viver no Brasil? Não. E então, conta-nos só um bocadinho. Então, nesse momento, estou vivendo na Índia para temporadas de aprendizado, né? Também um pouco na China, para ter oportunidade de viver com alguns mestres na China e viajando um pouco também, realizando projetos na Europa. E que tipo de mestres? Então, na Índia eu estou estudando, me focando nas artes marciais, essa arte marcial indiana que também envolve a Ayurveda, que é a medicina, o yoga, a astrologia. É uma arte que envolve muitos aspectos do nosso corpo e do nosso corpo sutil. E também me aprofundando, porque também sou iniciada no taoísmo, na parte que estuda o que a gente chama de alquimia interna, né? Que é esse equilíbrio do yin e o yang, do feminino e do masculino no nosso corpo. Então eu tenho um mestre que é chinês, que na verdade é um mestre de Shaolin, Kung Fu, e lá eu aprendo mais práticas para fortalecer a gente fala assim, que a gente quer se enraizar na terra para se expandir para o céu. Então, é esse ancoramento na energia, na nossa presença no nosso corpo, também na firmeza, na conexão com a terra, com os elementos naturais, para poder expandir a nossa consciência, a nossa conexão com a nossa espiritualidade. Que jornada! A nossa guerreira aqui. Vamos te convidar, nós temos aqui umas cartinhas que usamos de vez em quando, que é de um jogo feito por uma portuguesa, que é The Ask Game. É um jogo que tem 120 cartas com perguntas curiosas de autoconhecimento e que é muito engraçado até para levar, sei lá,
um sítio onde não conhecemos as pessoas. Então, como no outro episódio que gravámos contigo, já fizemos algumas perguntas que já usámos, hoje resolvemos, não é? Convidar-te a tirar. Convidar-te a tirar. Nós tiramos aqui uma só. Uma nova iniciação. Tiramos só algumas cartas. Convidar-te a escolheres uma carta para nós te fazermos assim a pergunta e partilharmos aqui Tira essa carta do meio aqui. Okay. Um meio. Onde está a virtude, a harmonia. Partilha 3 factos interessantes sobre ti. 3 fatos interessantes sobre mim. Três fatos interessantes. Interessante, né? Mas assim, quando você me pergunta, parece que dá um branco, assim. O que será que eu vou falar de interessante sobre mim? Mas lá sou eu que estou a refletir isso. Nossa, fatos interessantes sobre mim. Eu sou... Nossa, o que eu posso falar de 3 fatos interessantes? Fatos interessantes sobre mim. Há tantos, com certeza. Só 3. Porque eu sei que tu tens muitos. Só 3. Então, acredito que esse fato de encontrar a maior expressão do meu feminino está sendo dentro das artes marciais. Acredito que isso é muito interessante, porque a gente pensa na arte marcial como guerra, luta, masculino. Mas nessa jornada das artes marciais eu tenho descoberto um acesso ao meu feminino que eu não tinha antes. Então, isso acredito que é um fato muito interessante. Outro fato muito interessante é que, apesar de viver uma vida muito conectada à espiritualidade, eu também tenho uma visão muito empreendedora, de liderança. Penso muito até em política, como sou formada em Direito. Penso que talvez nos próximos, quem sabe, 10 anos da minha vida eu volte para o Brasil e dê a minha contribuição nessa esfera política, ajudando com alguns projetos na esfera pública. Então tenho essa visão. E outro fato interessante sobre mim, que a Ângela ontem teve a oportunidade de ver, que a gente estava aqui um pouco, eu amo cantar. Amo cantar, assim, amo. Qualquer dia eu posso até fazer um show aqui para vocês, aqui em Portugal, um show privado. Vê lá, se tu já começas hoje aqui. Não, mas ela começou a cantar e disse, nossa, fiquei mesmo surpreendida. Em inglês e tudo. Talvez tenhamos aqui uma surpresinha durante este podcast, ao finzinho. Ela se sentir inspirada, não é? Ela sabe? Pode, não é? De sentir, sim, vontade. Se der vontade, tu força. Nós calamos as nossas lindas bocas e depois aplaudimos. Sim. Então são esses 3 fatos interessantes. Muito interessante. Queres tirar outra? Essas perguntas colocam a gente, né, numa... Não, podes ler. Eu não sei se nós cumprimentamos nossos queridos intemporais hoje. Eu cumprimentei. Mas eu não cumprimentei. Nossa, que falta de educação da minha parte. E os pequeninos, que eu tenho grandes fãs pequeninos. Nosso viriato, onde ele está? Onde está o nosso viriato? Hoje está longe, nosso viriato está ali longe. Mas um dia deste ele volta, eu prometo. Então a pergunta, que hábito saudável gostavas de implementar este ano? Eu tenho práticas matinais, minhas práticas energéticas, de movimentos corporais, a prática de arte marcial, prática de meditação. Então eu só quero usar o meu celular depois disso. Eu sei que eu tenho uma comunidade e eu sei que a minha comunidade se inspira em ver a minha prática, mas eu não quero também que a minha comunidade fique dependendo de me ver e fique agarrada no celular o tempo inteiro. É uma coisa que eu não quero para a pessoa que me segue no Instagram. Eu não quero que a pessoa que segue no meu Instagram seja uma pessoa dependente do celular, assim como eu também não quero ser. Então é um hábito que para mim é um hábito urgente. Não que eu seja uma pessoa que está sempre acordando e olhando para o celular, mas isso acontece. Eu acordo, aí daqui a pouco eu mexo no meu celular, eu boto para gravar, e ali eu já olhei as minhas redes sociais, então eu não quero fazer isso de manhã mais. Boa. Eu aqui há muito pouco tempo, eu também tenho uma prática meditativa, todas as manhãs sempre que acordo, e ela é muito fácil porque ela está no celular, no telemóvel, não é? E eu estou a ver se consigo passá-la para outro equipamento,
para não ter que olhar para precisamente para o ecrã, porque eu, para aceder à prática, tenho que ligar a net, então caem as notificações todas que durante a noite não caíram, que eu desligo net, desligo som, desligo tudo. E é inevitável. Eu olho, pelo menos vejo aquelas notificações e eu vejo que isso destabiliza-me. E então eu até andei à procura, tenho um rádio que é despertador daqueles antigos, que desperta com música, e é isso que eu vou passar a usar e ver se não uso, porque eu também sinto e gosto de ter o meu momento de manhã, tomar um pequeno almoço com calma, sem olhar para ecrãs nem nada. Sem conexão. Eu sinto essa diferença também de que um dia em que eu começo logo a usar, não é? E vejo as notificações, eu vejo, é isso que tu dizes, que depois mais vezes parece que vamos ver as coisas durante o dia, não é? E eu também... Essa gestão. E eu também percebo que tem algo sobre isso que é muito precioso, que é, eu comecei o dia para mim e comigo. A primeira coisa que eu fiz no meu dia foi me conectar a mim. Eu tenho uma frase que eu digo assim: me amar em primeiro lugar não significa que eu ame só a mim. Mas eu preciso me colocar em primeiro lugar, porque a minha saúde mental e emocional é essencial. Então ali é o meu momento, é para mim. É o momento de acordar. E para mim, eu lutei tanto na minha vida, assim, né? Foi um esforço, uma coragem para construir uma vida onde eu não preciso sair correndo para um escritório. Eu não preciso, eu tenho o meu tempo, eu sou dona do meu negócio. Eu escolho a hora que eu posso trabalhar. Então, eu percebo que, inclusive, isso é uma questão que muitos produtores de conteúdo, às vezes eles ficam livres do trabalho comum, mas se tornam escravos do celular. Eu estou a ter essa percepção. Quer dizer, estamos a sair de uma Matrix, então outra. Né? Quero me liberar, vou começar a trabalhar com a internet, escolho os horários, mas depois eles começam a entrar neste ciclo vicioso, não é, de escravidão do ritmo da internet. Quando foi quando foi a pandemia, eu senti uma invasão gigantesca, porque todas as reuniões que eu tinha, parece que comecei a ter, em vez de ir para as empresas, tinha reuniões online e parecia a loucura, toda a gente ligava, era a todo momento os e-mails, toda a gente, e era a qualquer hora, porque as pessoas estavam em casa, por isso... E eu comecei a entrar ali num ritmo... 24 horas. Que eu disse assim, não, calma, eu vou desligar o computador, não é, à tarde, e não faço mais reuniões, não vejo mais notificações, não vejo o computador nem e-mails ao fim de semana, porque eu vi que como as pessoas não podiam ir trabalhar para lado nenhum, parecia que estava tudo muito mais conectado e à distância ali de um clique. E eu senti essa pressão também. Foi assim uma coisa. E eu dei mesmo assim chega, basta, não. Começaste a gerir essa parte. Não é? Começaste a gerir essa parte. Porque eu comecei a sentir aquele stress de ser do imediato, atender logo o vídeo no WhatsApp, no computador, a qualquer hora, marcava-se. Foi assim. E depois eram muitas lives no Instagram das próprias empresas com quem eu trabalhava, que assistia ou era convidada, e então aquele ritmo todo. E eu comecei a sentir-me a fugir de mim. Os meus alicerces e o meu, não é? O estar eu. E comecei a sentir esse desvio, mas depois acho que voltei. Temos que encontrar harmonia entre esses dois lados. Como tudo, não é? Claro. Entre esses dois lados. Então, hoje o tema que nos traz, não é? Que já abordaste aí, que é a questão do empreendedorismo, não é? Queres iniciar? Esta tua outra versão de Juliana Fiuza, não é? Que está ligado a este liderança feminina, não é? A liderança feminina, o palco da liderança, que normalmente ela tem assim um cunho masculino muito forte. O que é que nós podemos contribuir, nós, mulheres, líderes? A gente tem que pensar... Sem ser, não é? Aquela mulher macho, né? Acho que a gente tem que pensar primeiro o que é empreender, que esse é o tema, né? O que é empreender? Então, empreender é trazer do reino das ideias algo para o mundo.
né? Então, primeiro é uma ideia e de uma ideia se transforma em um projeto, um serviço, um produto. Então, empreender é mais ou menos, é por isso que eu falei que lembra do podcast passado, porque a gente falou sobre essa capacidade da mulher e do útero, que é transformar do invisível para o visível. Então, o empreendedorismo é realizar, fazer essa realização acontecer. Então, eu transformo algo que antes era invisível, trago para o visível. Então, tenho uma ideia de um projeto, imagino um percurso que a mulher vai viver e trago aquilo na forma de aulas, na forma de um e-book, na forma de textos dentro do Instagram, materializo, né, aquele serviço, aquele caminho. Então, empreender é isso. Empreender é a mulher que ela está vendo uma oportunidade em algum lugar, uma oportunidade de oferecer um serviço diferente, de criar um produto diferente, e ela coloca aquilo no mundo. Empreender é uma força de manifestação e de mudança, de transformação social, de transformação das estruturas, né? Porque isso, porque a gente vai empreendendo, trazendo do invisível para o visível, tendo a coragem, a ousadia de trazer essas ideias e trazê-las para o visível, e essas ideias esses projetos geram impacto. Então, empreender também é transformar. Eu gosto muito de empreendedorismo, assim, eu me vi empreendedora, porque eu sou formada em Direito, fui para a Índia, comecei a estudar yoga, porque a minha primeira parte nesse caminho foi ser professora de yoga. E quando eu fui professora de yoga, me tornei professora de yoga, eu comecei a trabalhar para outras pessoas. Só que eu não estava satisfeita. Não estava satisfeita porque eu tenho ambições. E eu percebi que com o quanto eu ganhava naquela época, eu não ia conseguir, por exemplo, ir para a Índia de novo. Porque para ir para a Índia, eu já tinha, por exemplo, por causa do meu trabalho antes do yoga, eu tinha um carro. Então eu vendi as coisas que eu tinha. Então, como é que eu vou para a Índia de novo ganhando o salário que eu ganho? Era uma questão. Eu estou conseguindo pagar minhas contas, mas isso, como é que eu vou conseguir juntar e ir para a Índia? Então, eu tinha ambições. Então, eu entendi que, para isso se realizar, eu não posso trabalhar nos termos das outras pessoas dessa maneira. Eu vou precisar criar o meu próprio caminho. E aí, eu tive que entrar e empreender e criar minha própria empresa, e isso para mim foi assim, um desafio. Tinha hora que eu pensava, gente, eu vou desistir disso aqui tudo, quero ser contratada de novo por alguém, não quero ter que pensar em nada disso mais, já chega. E eu vou falar uma coisa aqui muito sincera para qualquer pessoa da minha comunidade, qualquer aluna, cliente que esteja assistindo esse podcast, vocês são essenciais nessa jornada, porque se não fossem vocês que acreditam tanto no que eu faço, que me incentivam através de cada mensagem que vocês me mandam, dizendo quanto o que eu faço transforma a vida de vocês, talvez eu já tivesse desistido e já estivesse trabalhando em outro lugar para não ter que lidar, porque assim, tem um desafio associado ao empreendedorismo. Ponto. Muitos, não é? Sim, muitos desafios. Então, e liderar, o que é liderar, né? Então, liderar, influenciar, porque um líder é uma pessoa que influencia os outros a se movimentarem, né? Então, um líder, ele tem ali uma visão, ele vai levar essa visão para uma determinada comunidade, com o objetivo de que aquela comunidade realize uma determinada ação, se movimente em uma determinada direção. Ele está liderando em torno de um objetivo, de uma visão. Influenciando. E eu gosto de pensar no líder, no influente, como a pessoa que influencia por aqueles que não podem influenciar. Então, existe uma comunidade de pessoas que tem um determinado problema, que tem um determinado inimigo em comum. O líder, ele vê o inimigo, ele passou pelo processo de lidar com aquele inimigo, e aí ele influencia todos a caminharem naquele percurso.
Então, liderança é, primeiro, liderar a si mesmo, sem dúvida nenhuma, estar disposto a aprender, porque o líder, não acredito numa liderança de uma pessoa que não está em constante aprendizado. Eu também concordo. Sabe, uma humildade para aprender com os próprios erros, porque vão ter muitos erros, assim. E agradeço também a todas as minhas clientes, as minhas alunas, que muito gentilmente me criticaram. Disseram, Juliana, isso aqui não está tão bom. Juliana, poxa, eu esperava outra coisa. Juliana, por que você não melhora isso? Eu tenho clientes corajosíssimas de vir e contar e falar assim na maior sinceridade. Olha, eu achei que poderia ter sido melhor nesse aspecto. E aprendendo, né? Então... Temos essa humildade, não é? de poder receber essa mensagem, não é? E acho que a liderança feminina, que a gente chama assim, né? Mas uma liderança... É uma liderança porque a mulher, ela tem uma capacidade de ser muito mais empática do que o homem. Por causa da ocitocina, que é esse hormônio, que é o hormônio regulador do sistema feminino. Não estamos a dizer que não haja esses homens empáticos, altamente empáticos, não é? Que com existe, certeza. Obviamente. Aliás, eu conheço, portanto, pessoalmente, e sei que existe. Mas a mulher tem mais facilidade em ser, não é? Tem. A mulher tem mais facilidade em ter empatia, em fazer uma liderança mais empática. Tanto que já é provado, assim, existem números com relação a isso, que as mulheres, geralmente, quando elas ascendem a cargos de liderança, elas criam muito mais impacto em suas comunidades, impactos positivos, do que homens. Tanto que, por exemplo, no meu estado, no Piauí, existe agora, a gente está falando sobre mudanças climáticas, e existem várias ONGs que estão trazendo educação com relação a mudanças climáticas, e elas estão fazendo essa conexão com as mulheres, porque elas sabem a capacidade que as mulheres têm de ter essa empatia e de criar essas transformações dentro das comunidades que elas vivem, de influenciar comportamentos. Uma ONG é uma ONG, como nós aqui dizemos. Isso, uma ONG, isso, uma organização não governamental. Nós falamos português, mas com sotaques diferentes. É sempre bom, porque temos um público que pode não... E é muito interessante isso que estás a dizer, mesmo assim, dos líderes, porque, por exemplo, eu olho para líderes, pessoas que eu considero que são líderes, e a maior parte deles são pessoas que eu sinto admiração. E quando eu sinto admiração, eu quero seguir, porque eu admiro aquela pessoa, não é? Então quero seguir as suas ações, os seus conceitos, as suas ideias, os seus projetos, não é? E sim, consigo ver essa empatia, a forma de comunicar da mulher. Claro que sempre fazemos generalizações, corremos aqui, não é, riscos de cometermos erros, não é? Mas assim, de uma forma geral, essa empatia é mais, realmente é mais explícita, talvez, e aplicada na prática e em ação. Talvez tenha a ver com talvez a mulher, por natureza, ser mais sensível. E a sensibilidade é um assunto que neste momento está muito em foco, não é? A sensibilidade dos homens, a sensibilidade das mulheres, o poder conseguir unificar essa força, uma equipa, não é? E acho que nesse aspecto os homens têm muito a aprender com as mulheres, não é? Nesse aspecto de sensibilidade, acho que é importante, não é? E, por exemplo, esse facto de tu, por exemplo, tu podes, há bocado falaste, não é? Que se calhar até no futuro vês que vais criar um projeto, não é? Ou seja, ser uma líder a nível político mesmo, não é? Tens essa intenção, já sabes em que não... Já tens alguma diretriz, alguma diretriz, ou ainda é uma coisa que tu... Estás a cozinhar. Ainda está muito na ideia, no invisível. No invisível. No invisível não está, não é? Que ela já está. No invisível... Já sei pelo olhar dela que ela sabe. Na verdade, o que acontece é assim, eu tenho certeza que nós mulheres precisamos adentrar a esfera política. Porque o que eu penso?
eu tenho acesso a tanto conhecimento transformador e eu não quero que esse conhecimento que eu tenho acesso, ele apenas chegue na bolha em que eu vivo. E eu sei que tem estruturas sociais que precisam ser transformadas. E se não houverem pessoas para estarem criando esses projetos, para estarem lutando por isso, representando. Então, o que é um líder? Ele está representando, influenciando por aqueles que não podem influenciar. Então, eu estarei ali influenciando decisões por pessoas que não podem influenciar. Por quê? Por exemplo, na minha menstruação, eu posso organizar a minha agenda de trabalho para não precisar trabalhar tanto. Mas a Maria talvez não possa. Ela tem que pegar 2 conduções, ela tem que passar horas num transporte público, ela tem que ir para um trabalho, passar horas trabalhando. Não existe ali nenhum tipo de visão sobre a ciclicidade feminina, sobre o corpo da mulher. E eu não estou aqui me colocando de maneira nenhuma como uma pessoa que realmente sabe exatamente qual é a solução para isso. Porque eu não sei ainda qual é a solução exata para isso. Mas é preciso ter discussão. Levantando a questão. É preciso ter discussão. Não é? É preciso ter escuta. Pessoas. Então, acredito que uma pessoa que vai se colocar como representante, né, que é o político é um representante, antes de chegar em um cargo público, eu tenho que ouvir muita gente. Eu tenho que fazer uma jornada de escuta para saber, para receber, para ver onde dói, para gerar essa empatia dentro de mim e saber que caminhos nós podemos trilhar. Eu tenho a bênção também de ter dentro da minha comunidade mulheres que já trabalham nessas esferas, que já estão trabalhando nessas esferas. E eu tenho certeza que juntando mais pessoas, conversando, dialogando, nós podemos encontrar caminhos diferentes. Sem dúvida, a união faz a força, não é? Porque eu acredito muito na nossa capacidade de experimentar novos caminhos, experimentar novos modelos. Nós não precisamos nos manter agarrados em uma forma que visivelmente não está favorecendo a mulher e também não está favorecendo o homem. Não está a dando verdade certo. É essa, não está dando certo. Porque se formos a ver, se a mulher não está favorecida, então o homem vai pagar a fatura também, não é? Sim. Porque depois não estás a ser feminina, não é? Ou estás a ficar durona, não é? Porque vamos buscar um bocado essa energia mais masculina, então eles acabam por pagar a fatura. Uhum. Então, acho que sim, e eu compreendo perfeitamente o que tu estás a dizer, porque no fundo temos o entendimento de que tem que haver uma liderança masculina e uma liderança feminina. E essas 2 forças poderem fazer a fusão quando estão a fazer a liderança. Porque aí vamos buscar a 8ª superior da liderança masculina e vamos buscar a 8ª superior da liderança feminina. Isso é lindo, isso é brutal. Olha a civilização que nós podemos ter e buscar, tipo, não é? A força do patriarca, a força da matriarca, e conseguirem reunir uma ação, um movimento para o bem da humanidade, não é? Para o servir da humanidade, para nós vivemos num mundo muito mais harmonioso. Eu acho que esta é a solução. Como fazê-lo? Será a nossa política levantando, aqui, não é? Levantando essas questões, não é? Acho muito importante. As pessoas que têm essa inclinação, eu olho para a minha vida e eu penso que eu ter me formado em Direito e saber como funciona a esfera pública não foi à toa. Eu não me identifiquei em trabalhar como uma advogada, mas quando eu penso em ser uma pessoa que desenvolve projetos, que busca escutar, porque é isso, é escutar, que busca ouvir, que busca conhecer mais sobre a realidade das pessoas para poder representá-las, para poder lutar a favor dos seus direitos, impor determinados deveres a quem precisa que esses deveres sejam impostos, porque para que uma parcela da população tenha direitos, é preciso que outra
cumpra deveres. Na verdade, todos nós devemos entender os deveres que nós precisamos cumprir. E para as pessoas que andam e frequentam a minha comunidade, isso é muito claro, porque o dever vem na frente. Qual é o dever de toda mulher? Primeiro dever de toda mulher, o primeiro de todos, é se cuidar. É se cuidar, é cuidar de si mesma, não esperar ninguém. Eu cuido da minha vida, eu cuido da minha alimentação. O melhor que eu posso, pode ser que a minha agora, nesse momento, não consiga fazer a alimentação perfeita, como dizem, não, mas eu vou dar o meu melhor por isso. Eu vou dar o meu melhor por isso. Então eu vou dar o meu melhor pela minha alimentação, eu vou dar o melhor pelo meu sono, eu vou dar o meu melhor pela minha própria educação. Sem desculpas, porque muitas vezes nós queremos muitos direitos, mas nós não estamos cumprindo com os deveres que nós precisamos cumprir. Então, o primeiro de tudo é eu cumprir o meu dever, primeiro de tudo com relação a mim. E então, a gente poder ter clareza, se abastecer com conhecimento, porque se eu quero lutar por qualquer causa, eu vou precisar de educação, eu vou precisar de estudo, eu vou precisar dessa empatia com as outras pessoas, né? Então, preciso de ver que não é só sobre mim. Não é só sobre mim, sabe? Eu não estou lutando por mim, sabe? E às vezes é um lugar confortável de entrar, que é assim, eu já ganho meu dinheiro. Eu já ganho meu dinheiro, já tenho meu sustento de vida, para que eu vou me envolver com isso? Isso é confusão, porque é isso que quando eu falo sobre política com algumas pessoas falam, nossa, mas para que você vai se envolver com isso? É só corrupção. As pessoas têm uma descrença muito grande com relação à política. Então, não vai para esse lado, não. Não faz isso, não. Vai, fica como tá mesmo. Tu já tem a tua vida, Juliana. Mas não é sobre mim. Não é só sobre mim. Como eu falei, eu posso muito bem aproveitar a minha vida. Hoje a minha menstruação vai vir, estou de TPM, organizei toda a minha agenda para não precisar trabalhar na minha menstruação. Porque como empreendedora, eu posso fazer isso. Mas eu sei que isso não é a realidade de todas as pessoas. Então, por que pode... E por que só eu tenho que ter direito? Quer dizer que o meu conhecimento... Qual é o dever que eu tenho perante as outras pessoas por ter o privilégio do conhecimento? Eu tenho um privilégio, que é ter conhecimento. Esse privilégio não me dá só prazeres, ele também me traz responsabilidades. Então, qual é o meu dever? Então, a minha comunidade de mulheres é esse nível de conversa que a gente tem. A gente tem uma causa. A gente tem uma causa a empreender. Então, todas estamos empreendendo em direção a isso. Será que a forma como a sociedade se foi desenvolvendo, e não digo só nem em Portugal, nem no Brasil, nem em todo o mundo, não é? E que nós há bocado até referimos que parece que não está a funcionar, não é? Que se esqueceu e que é um grande catalisador do servir. Isso é servir. E não servir só aos meus interesses, não é? É servir. Realmente, e tu estás a falar na perspectiva do dever de servir, porque se eu tenho acesso a determinada, e pode ser na política, como pode ser um podcast, é um serviço. Claro, então, não é? Exato, Teresa, não é? É isso que foi eu sempre logo de início a nossa fundação, não é? Por isso, quer dizer, pode ser de variedíssimas maneiras e formas, mas é o servir. É o servir que está aqui implícito também, não é? E há bocado eu estava-me a lembrar também que toda a gente sabe, porque todos nós temos pai e mãe, não é? Porque estamos aqui através deles, mas depois quando estamos nas empresas, muitas vezes líderes ou diretores ou responsáveis, não é? Já tratam os seus funcionários, nunca tratam como se fosse a pensar, por exemplo, se fosse a minha mãe ou se fosse o meu pai ou o meu irmão ou a minha irmã. Tratam de forma diferente. É esta separação que as pessoas fazem na análise, porque até as próprias mulheres, por exemplo, são mães, não é? Ou mesmo não sendo mães,
tem todas estas manifestações mensalmente que nós temos, e não é só na menstruação, é durante os 28 dias da lua, não é? Temos variações de humor hormonais, por isso é uma coisa mesmo, é física, psicológica, é afeta, emocional e etc. E há bocado estavas a dizer outra coisa também, fazer esta ponte para a mulher que é mãe, que é muito importante, isso daria outra conversa, o alicerce da mãe, não é? Nós somos os alicerces nós próprios. Eu não sou mãe, mas eu vejo e sou observadora, e eu vejo muitas vezes as mulheres esquecem de si próprias para servir aquele ser, claro, é preciso orientar e etc, mas esquecem-se, descuram, não é? Coisas que são alicerçais e depois, sem querer, andam ali 5, 6, 7 anos naquela roda viva de servir, mas não alicerçadas para o fazer. E depois tem outro tipo de manifestações físicas e emocionais na sua vida por esse abuso. É um abuso. É um abuso que as mulheres fazem. Porque elas estão subcarregadas, literalmente subcarregadas. Quer dizer, temos 24 horas, temos que responder perante essas várias vertentes da vida e manter essa qualidade. Num sistema que a liderança é dura, não é? E, portanto, não há esse equilíbrio. A nossa estrutura social é baseada em individualidade e competição. Então, você não vê, por exemplo, as vizinhas se ajudando com seus filhos. É muito difícil isso hoje. Cada uma mora trancada dentro do seu apartamento e eu não sei nem o que acontece com a minha vizinha, entendeu? Não faço ideia. A minha porta é colada na porta dessa pessoa. Está blindada. E eu não faço ideia do que acontece. Isso é muito diferente do que acontece em sociedades ancestrais e tribais. Porque não existe essa divisão tão... Às vezes não tem nem muro na casa, não tem muro. Se você vai para uma aldeia, não tem muro da casa. As pessoas, existe ali uma divisão de tarefas, existe um compartilhar da criação dos filhos, por exemplo. Então, eu vejo isso porque eu moro num vilarejo na Índia, um vilarejo muito pequeno. E ali acontece uma coisa que eu acredito que é raríssima. Talvez existam em determinadas tribos indígenas e em lugares ali com essa qualidade que essa individualidade e competição não chegou. Porque eu vejo uma mãe que tem uma criança de 6 meses, a comunidade inteira ajuda a criar aquela criança. A mãe, ela não fica sobrecarregada porque ela tem que dar banho na criança, ela tem que fazer a comida, ela tem que lavar a roupa, ela tem que fazer tudo, porque o pai saiu para trabalhar. E aí ela está sozinha em casa, ela não precisa necessariamente contratar uma pessoa. Não, todo mundo da vizinhança sabe, ela teve uma criança. Vai ali perguntar se ela precisa de uma ajuda, se ela está precisando ali de 1 hora, 2 horas, que eu fique com essa criança para que ela faça determinadas coisas. Isso existe numa escala pequeniníssima, mas isso é uma comunidade que se baseia em cooperação. Era a palavra que eu ia usar. Juliana, como agora, né? Política, como agora integrar esta experiência da aldeia, não é? Vilarejo em brasileiro, da aldeia no mundo urbano, não é? Como conseguir atingir isso? Porque isto é uma realidade muito diferente de uma cidade, não é? A experiência que ela tem, nós conversamos sobre isso, não é? Ela é muito diferente. Nem sequer tem máquina de lavar, não é? Não tem máquina de lavar, não tem geladeira. Fazem tudo à mão, não é? Tudo à mão, não tem geladeira. Nem geladeira tem. Não tem, eu não vou guardar comida. Então, a comida que é comprada hoje, é feita hoje e é consumida hoje. Se a gente faz mais comida, nós oferecemos e compartilhamos com os nossos vizinhos. Essa é a realidade. E sabe o que é interessante? Assim, a gente tem que parar para se questionar. O primeiro de tudo que a gente tem que se questionar, para a gente chegar de novo nessa liderança, é um questionamento muito simples, mas que poucas pessoas têm coragem de fazer. Quanto eu preciso para viver? O que é suficiente para mim? Porque às vezes a gente se vê numa vida completamente atribulada para consumir e comprar coisas que de verdade a gente não precisa. Isso.
Mas isso tem a ver com o autodomínio e gestão, como há bocado falávamos das redes sociais, para a vida é exatamente a mesma coisa. Isso, e porque a mídia, o marketing, a propaganda que a gente está sendo exposto há séculos, a propaganda ela vai criando em nós, ela cria uma narrativa do que é que um ser humano precisa para viver. Então, cada dia que a gente sai na rua, que a gente liga o nosso celular, antigamente era a televisão, antigamente era o jornal, eu sou exposta à propaganda que diz assim: aqui você encontra a sua felicidade. E aí em cima tem a logomarca de uma loja. E talvez no primeiro dia eu nem ligue para aquilo. Mas depois que eu abri aquele jornal 15 vezes, 20 vezes, aquela mensagem entrou no meu subconsciente e eu acredito que eu preciso encontrar a minha felicidade consumindo aquilo, que meu filho precisa daquilo. Cria o desejo, até começa a criar o desejo, eles criam não é? a necessidade, eles são E cria experts em criar uma necessidade que tu não tens. Então, e aí que coisa que a gente vive? Aí a gente vive num planeta superaquecendo por conta de um consumo desenfreado de coisas, 99% das coisas que ninguém precisa. Que ninguém precisa de verdade, né? Tipo assim, quantas roupas a gente precisa, né? Qual o alimento que... Olha, eu passei 4 meses vivendo nesse vilarejo sem geladeira, comendo no chão, vivendo muito feliz. Assim, a primeira semana, a segunda semana foi assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E depois eu percebi assim, nossa, isso aqui... E cada vez que eu saio de lá, eu percebo a riqueza que aquele lugar tem. Aí eu saio, aí a primeira vez que eu cheguei na casa de uma pessoa depois disso, e eu abri a geladeira, porque fazia 4 meses que eu não abri uma geladeira, e eu olhei para aquele tanto de caixa, lata, e eu pensei, caramba, a gente não precisa de nada disso. A gente não precisa de nada disso. Mas a gente acredita tanto que precisa, que pra gente imaginar uma vida sem isso, a gente não consegue nem imaginar. Nem consegue imaginar. Não é possível. Não é possível viver sem isso. Mas, Juliana, uma coisa é certa. Estas mulheres da aldeia, não é? Elas dedicam-se a fazer comida todos os dias. Todos os dias. Nós não temos tempo para isso. Quando dizemos nós, viramos aqui a mulher no mundo urbano, no mundo da liderança, não é? Como fazer isso? Já tens uma ideia ou vamos ter que ir a essas reuniões? Brainstorming. Eu acredito que primeiro de tudo refletir, não é? Refletir sobre... O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Peraí. Começar por aí, né? Começar por aqui. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O meu tempo, é porque eu preciso trabalhar tantas horas. Porque assim, ela cozinha o dia inteiro. Ela não pode trabalhar fora de casa, porque ela tem que cozinhar e cuidar dessas coisas. Então ela se satisfaz com uma vida com menos. Com menos recurso para comprar tantas coisas. Ela não tem dinheiro para comprar tantas coisas como a gente tem. E é exatamente esse o ponto. A gente tem que parar para se questionar. Liderar a si mesmo também é isso. Aonde eu estou investindo o meu tempo? Por que eu estou investindo nisso? E em busca de quê? Então, eu quero comprar... Então, a gente tem que pensar assim. Eu quero comprar... Por que eu quero esses objetos? A gente está buscando a felicidade. É para isso que a gente compra tudo. É por isso que a gente viaja. A gente nunca compra algo, a gente nunca viaja, a gente nunca consome pensando em ficar triste. Certo? Por exemplo, você não sai da sua casa para ir no shopping
dizendo assim, vou comprar aquele vestido porque hoje eu quero ficar um pouco triste. Certo? Eu quero ficar meio triste hoje, então eu vou ali comprar aquele vestido vermelho. Eu não quero vestido nenhum. Não quero vestido nenhum. O que é que você imagina? Nossa, quero comprar aquele vestido porque quando eu botar aquele vestido eu vou ficar linda e eu vou me sentir feliz. Porque de alguma maneira, com as roupas que eu tenho agora, para a situação que eu quero ir, eu tô me sentindo um pouco inadequada. Eu acho que eu preciso de um vestido melhor. Então existe uma sensação de inadequação que eu tô querendo resolver com aquele vestido. Então, o primeiro de tudo é que a gente precisa entender que por trás de todo o nosso hábito de consumo existe um desejo por uma maneira que eu quero me sentir. Por exemplo, a minha mãe, ela não convivia muito comigo porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro. Trabalhava o dia inteiro para poder pagar as contas e me deixar ir para o colégio e tudo mais. Isso, eu sou muito, muito grata por isso, né? E aí a minha mãe me dava, sabe, ela ia quando era aniversário, Natal, ela queria comprar o melhor presente que ela podia com o dinheiro dela. Né? Ela queria comprar um presente maravilhoso. Por quê? O que a minha mãe queria me dando aquele presente maravilhoso? Não é o material em si. Ela quer gerar uma conexão comigo. Ela quer que eu veja o vínculo que ela tem comigo através daquele presente. Então, a gente questionando tudo isso, a gente pode encontrar outros caminhos de outras maneiras de investir o tempo para gerar os mesmos sentimentos, as mesmas sensações invisíveis e imateriais, porque não são alcançadas pelas coisas materiais. Porque, assim, não tem nenhuma coisa material que traga felicidade. Nenhuma. Tipo assim, nenhuma. Já tivemos tempo suficiente na humanidade para perceber isso. Isso, mas as pessoas ainda não perceberam, de fato. Apesar de isso ser óbvio, no dia a dia todo mundo esquece. Por exemplo, né, a gente tem aqui o celular. Esse celular, para mim, ele é maravilhoso. Tipo assim, é quase uma varinha mágica, né? Você mexe assim, você ganha clientes, você ganha dinheiro. Você compra passagem de avião e viaja. Pago as minhas contas. Isso tudo é pra mim. Quase tudo, né? O meu pai, ele é uma pessoa meio da fazenda, assim, rural. Meu pai nem usa celular. Ainda não tem celular? Não, meu pai tem, mas ele não liga a mínima pro celular dele. Pra mim, isso aqui tem um valor. Pro meu pai, tem outro valor completamente diferente. Então, significa que isso aqui não envia ondas para um ser humano. Eu superimponho, através da minha subjetividade, digo, isso aqui é importante para mim. Isso aqui tem esse valor para mim. Aí a gente tem que olhar para todas as coisas que a gente carrega na vida, porque senão a gente vai gastar um monte de tempo não tendo tempo para fazer as coisas importantes, para ter coisas que no final das contas também não tem importância nenhuma. Aí a gente vive uma vida sem importância nenhuma, tipo, com um grande vazio, achando que, não, é porque eu ainda... Não, é porque, assim, eu tô com esse vazio, eu tenho tudo isso aqui, mas eu tô com esse vazio porque eu queria ter aquilo agora. Porque isso aqui tudo não tem mais valor nenhum. E aí você olha para casas... E isso, para mim, olha, essa percepção, há 1 ano atrás, eu não tinha. Essa percepção veio porque a vida, a Mãe Divina, me colocou numa casa que não tem geladeira, gente, por 4 meses. Isso é um choque. Eu acho que toda pessoa deveria passar por uma experiência dessa. As crianças que moram nessa casa são 2 crianças. Elas não têm brinquedo. Nenhum. Assim, elas devem ter um jogo de tabuleiro. Pronto. E nada. Sabe o que eles estão querendo brincar? Mas é outra realidade. Por quê? Porque tem crianças para brincar. Porque as crianças não estão vivendo dentro de caixas trancadas, longe umas das outras. Então elas querem brincar, então o pai fala assim, vai atrás do teu amigo. Então ele abre a porta, dá um grito e tem a criança ali para brincar. Mas hoje, como a gente voltou, a gente vive em blocos unitários, pessoas individualistas, que não tem tempo para nada, e que competem, e que
e que eu não sei nem quem é meu vizinho direito. Não sei se tem criança, as crianças não brincam. No meu prédio só tenho 2 crianças. Meu filho está sozinho. É isso, né? Então é toda uma estrutura. Até porque é filho único, né? Que a gente precisa olhar e pensar assim, meu Deus, o que a gente pode fazer aqui? E começar a discutir. E às vezes até ter a coragem de que se essa realidade aqui não me contempla, eu vou ficar aqui tentando me encaixar a qualquer custo e sofrendo por isso? Não, eu vou embora. Mas há muita gente que chega à nossa faixa etária, não é? E que vê que a vida que está a ter não é aquilo que quer, porque, não é? Foi vivendo dentro do sistema e da Matrix e tudo bem, mas depois realiza, isto não é o que eu quero na minha vida, eu quero fazer outra coisa, assim, mas muitas vezes permanecem porque não têm a coragem de sair e dar um salto no escuro, sair da zona de conforto. E outros têm essa coragem, porque têm, não sei, apoiam-se, têm cooperação de familiar e tudo, não é? Em famílias às vezes é isso, não é? E com os homens, por exemplo, nestes 50 anos, mais ou menos à volta dos 50 anos, isso acontece muito de eles estarem desequilibrados emocionalmente, não realizados profissionalmente, a competição corrói, sentem-se corroídos e corrompidos, não é? Isto, nós acabamos por entrar no campo, porque é impossível resolver este assunto na liderança, inclusive, não é? Que nós estamos aqui focados bem na liderança, com as pessoas desequilibradas. Por isso que é um dever, né? Cuidar de si mesmo. Como é que consegues ir buscar o equilíbrio de realizar as coisas se nós estamos desconectados, desequilibrados, se não olhamos, se não paramos, pôr o telemóvel de lado e conversar sobre os assuntos e refletir, meditar e dizer, não, vou mudar. Sim. O que é que eu posso fazer, meu Deus? Pedir ajuda, não é? E não ficar só ali no telemóvel, porque nós sabemos, nos computadores, horas e horas, mesmo à noite. Como é que se pode resolver isto? Eu acho uma coisa incrível que você está falando, e eu acho assim que é importante, por exemplo, até vocês com o podcast, quanto mais histórias de pessoas que estão vivendo fora dessa Matrix, forem compartilhadas, mais as pessoas terão coragem de dar o passo. Porque o que acontece? Vão ser inspiração. Isso, porque o que acontece? Qual é a narrativa ainda predominante? É a narrativa de seguir o padrão, de seguir o modelo, de consumir cada vez mais. Você abre o Instagram e é luxo, ostentação, e é a bolsa, e é isso, e é aquilo. E tá aí, e você tá consumindo isso, tá achando assim, esse é o caminho. Mas existem pessoas que estão vivendo fora desse lugar e que estão criando uma outra história. Essas pessoas, quanto mais elas contarem a história delas, mais elas vão fazer com que quem escuta pense, existe outro caminho. Porque, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, se eu não tivesse tido a experiência de quem está vivendo isso, eu com certeza não estaria falando sobre isso hoje aqui. Então, isso não veio de um livro que eu li, e às vezes até um livro pode ajudar bastante. Claro, aliás. Mas isso veio da narrativa da vida de uma pessoa que está vivendo dessa maneira. Então, por exemplo, hoje tem muitas pessoas, por exemplo, no Brasil, que elas saem das grandes cidades e elas vão ter a experiência de passar 10 dias numa tribo amazônica. E aí elas voltam de lá pensando, olha, eu acho que eu gostaria de viver de maneira diferente. E elas saem dos grandes centros e vão construir uma vida diferente. Existem muitas e cada vez mais histórias como essa acontecendo. Então, quanto mais a gente empoderar essas vozes e a gente também procurar ouvir essas vozes, mais a gente também vai ter coragem. Mais as pessoas vão ter coragem. Se for realidade, porque assim, talvez, eu acredito assim, eu jamais vou dizer que existe uma solução para a vida de todo mundo. Não. É porque somos. Não dá, e que solução é essa, né? Na verdade. Acho que você tem que olhar para a sua própria vida e ver assim, eu não estou satisfeita, eu me sinto mais... Você tem que olhar para as suas próprias emoções. Eu me sinto mais frustrada do que entusiasmada.
eu me sinto mais angustiada do que contente. Eu passo mais tempo me sentindo incomodada do que curiosa com relação à vida. Então, como é que eu gostaria de me sentir? Eu não quero viver a vida me sentindo incomodada. Eu não quero viver a vida me sentindo frustrada. Então, como é que eu posso criar caminhos para ter mais contentamento na minha vida? E às vezes você pode começar com coisas muito pequenas. Muito pequenas. Às vezes é olhando para o seu guarda-roupa, pensando em todas as coisas que você não usa mais. E doar. Eu acho que o que acontece, porque eu já me tenho apercebido, é que nós temos acesso a esta informação toda, vá lá, nas redes, não é? Que entra nas nossas vidas. E depois está a surgir vozes incríveis, não é? E pessoas já a movimentar-se, tanto homem como mulher. Mas depois a pessoa que está a ouvir entrou. Opa, realmente ela, ele, tem razão sobre esse assunto. Mas depois é uma dificuldade de pôr em prática. Porque acaba por ficar sozinho na mesma. Porque elas ouviram isto ali naquela caixa, ok? Elas não estão em contacto presencial daquela pessoa que acabou, no fundo, de iluminar uma solução, um caminho, não importa, não é? E sente-se sozinha, quer dizer, tá bom, e agora vou começar por onde? Estás a perceber que aquela sustentação das pessoas à volta, ou de haver um organismo, não é? Ou grupos que possam realmente ajudar essa pessoa a dar esse salto. Porque não há solução para todos. Não há. Quem disser isso não é verdade, porque não somos todos diferentes. O que há é cada um de nós olharmos para nós e perguntar aquilo que estavas a dizer, não é? Como é que nós estamos no meio disto tudo? E o que é que nós podemos fazer para solucionar, melhorar, potencializar, não é? E também não olhar, quer dizer, Mas tu desesperado, porque é uma montanha, é tudo muito mau, e pensar assim, não, é tanto que eu nem me consigo mexer. Não, depois é não outra ter coisa, essa não é? pretensão de mudar tudo de repente. É devagarinho, com certeza, e a Juliana já falou disto, é na nossa comunidade, por isso com o vizinho, no sítio onde vivemos, com a senhora de mercearia, a padaria, começámos a arranjar estes apoios. Uma coisa maravilhosa que tal você cozinhar uma sobremesa bem gostosa e você oferecer para uma vizinha sua? Sabe, aquela pessoa que você Os não... americanos fazem muito isso, até quando vem um vizinho novo, oferecem. Onde? Na América. Sim, na Índia, isso foi uma coisa que sempre me surpreendeu, porque a primeira vez que eu fui para a Índia, eu estava numa habitação, assim, que várias pessoas moravam juntas praticando yoga, e eu cheguei e de repente alguém bateu na minha porta. E aí quem é? Ninguém respondeu nada. Aí eu abri a porta, e aí eu não vi ninguém na porta, e eu falei, e eu saí assim meio que caminhando. Aí a pessoa de dentro da cozinha, que era uma cozinha comunitária, falou, eu fiz um arroz para você. Eu não tinha nem visto a pessoa. Aí, de repente, sai uma mulher, assim, e ela tá com um prato, assim, com um arroz, com os legumes dentro. Aí ela falou, vamos sentar ali no sol e vamos comer? E eu achei aquilo... Nossa, assim, foi um carinho na alma. No último... Eu moro nessa comunidade, né? E eu também tô aprendendo a cozinhar comida indiana. Então, tem uma sobremesa... um doce que eu amo, que é o doce que é oferecido no templo para a deusa, para a mãe divina, que o nome é Paisam, que é o meu preferido. É assim para mim E aí eu falei para Shai, que é a mulher que me recebe, né? Eu falei, nossa, eu queria muito aprender Paisam. E aí ela falou, tudo bem, vamos comprar os ingredientes. E eu vi ela comprando os ingredientes e eu vi um monte. Aí eu falei, nossa, mas só são 5 pessoas na casa, né, que eu moro. Aí eu falei, não entendi, né? E ela nem fala inglês, na verdade, é meu professor que traduz pra gente. E aí eu não entendi. Aí o meu professor falou, ué, já que você vai cozinhar pra vizinhança inteira. E eu comecei a rir, sabe? Eu achei, uau, isso é demais. E eu coloquei terminei de fazer, aí eles me deram uns potinhos, me botaram uns potinhos assim, e me fizeram ir em cada casa com um potinho assim na mão, oferecer para as pessoas. E eu achei aquilo assim... Bem, não podemos pensar nisso na escala do Porto. Não! Mas já podia Uma escala começar mais pequenina. no meu patamar do prédio. Sim. Na minha vizinha da frente, já isso, podia começar por aí. mas... E não tem que ser cozinhar, não é? Qualquer dote que nós tenhamos, não é? Sim, com certeza. Vamos pensar nisso. Juliana, tu vais ter que voltar
Não é? Já para Não o tens terceiro hipótese, para o episódio. terceiro já fica pré-agendado, não é? Porque também andas de Brasil para a Índia, ainda Brasil, tens que fazer uma paragem obrigatória. Europa, Sim, não é? Aqui em sempre Portugal. paro por aqui. Vais ter que parar, porque nós vamos ter que continuar, que isto... É muito interessante. Porque nós temos que ir fazer qualquer coisa relativamente a essa política, a essa liderança feminina. Não, e Vamos também a seguir isso. aqui um exemplo e É não é? isso. Nas nossas próprias vidas e pessoas com quem nos relacionamos, não é? Empreender pequeninas ações que, não é? Passo a passo, Por acaso, estou-me a lembrar caminhando. que a minha vizinha está no estrangeiro. Tem a vizinha de baixo. Ora bem, Vamos olha, encaminhando para o final. muita gratidão, minha querida, porque ela já está-se a tornar uma irmã aqui, não é? Então, os brasileiros são nossos irmãos. Uma irmã aqui, de coração. Desejo tudo de bom. Eu sei que estás aí com os projetos a serem cozinhados, desejo-te mesmo tudo de bom e acredita que eu estou à espera desse agendamento, não é? Vocês concordam comigo, não é? Exato. Então, Vamos só pedir aqui à Juliana que deixe as suas redes sociais, como é que as pessoas podem contatar-te, porque pode haver sempre esta curiosidade, não é? ai, E claro. então convidar-te, diz aí tudo. Nós também vamos pôr na descrição do episódio, também pomos essas referências todas para não se perderem, Isso. mas fica aqui gravado e... O meu Instagram é Juliana Fiuza e eu também convido você a se inscrever na minha newsletter através do link da minha bio, que lá eu compartilho textos especiais que eu só compartilho com as pessoas que estão na minha comunidade mais próxima, as minhas experiências, os meus aprendizados, inclusive nessa casa, as coisas que eu tenho aprendido. E eu amei, mais uma vez, estar aqui falando desse tema que é um tema Vamos à política. empolgante, né? Assim, porque ser política é muito mais do que estar lá, né? É participar da polis, é participar da cidade, Não tem participar nada a da ver comunidade. Com partidos, não é? A Não. política está muito acima disso. É se ver dentro da cidade, é se ver participante de uma cidade, não só de uma casa e de um apartamento, que é o meu universo, mas se perceber parte do outro e se tornar um servir, uma pessoa que é capaz de servir. E de verdade, eu acredito que não tem nada nessa vida que faça a vida valer mais a pena do que compartilhar quem nós somos com o mundo. Então eu agradeço muito por estar aqui mais uma vez e até breve. Obrigada, Juliana. Gostei imenso. E nós vemos na próxima quinta-feira. Nós vemos na próxima quinta-feira. Um grande abraço, um forte abraço aos nossos queridos intemporais. E partilhem, façam likes, que ajuda sempre este vídeo, os episódios e o canal a desenvolver-se. Pois não é? Importante, nós agora Isso, temos que apelar a isto. Temos que lembrar. Sou muito desligada disso, mas é verdade, não é? Para pôr o motor a funcionar, não é? Tem que saber likes, corações, ainda bem que eles puseram os corações. E pronto, divulguem este episódio se acharem interessante fazer chegar a alguém que precise de ouvir estas E deem palavras. o vosso feedback, os vossos insights, aquilo que vocês pensam. Ajuda-nos a melhorar, não é? Perguntas que tenham e não ficado bem esclarecidas aqui ou alguma curiosidade que entretanto surja, façam-nos chegar, que nós aqui temos o contato com a Juliana, não é? E Sim. terá todo o gosto, com certeza, Um em abraço às responder. crianças, aos adolescentes, toda a população, a quem nos estiver a ouvir. Um forte abraço para vocês. Até o próximo episódio. Obrigada por vivenciares mais uma viagem das Gotas Intemporais. Esperamos que este momento tenha sido uma experiência enriquecedora, repleta de sabedoria e inspiração. Encontramos-nos novamente na próxima quinta-feira. Até lá, um forte abraço intemporal.